E os acadêmicos do curso de Direito da Unipar relatam como foi participar do projeto de Educação Ambiental Itinerante. Como os estudantes são de Umuarama e de toda a região, cada grupo desenvolveu ação na sua cidade. E o resultado foi bem positivo. E sobre direito ambiental e defesa animal, nós vamos conversar com as acadêmicas do curso de Direito, a Renata Portugal e Evelyn Pettinelli. Renata, quando foi proposto em sala de aula pela professora Silvia essa ação em relação ao direito ambiental e defesa dos animais, como que foram os primeiros passos para vocês, acadêmicos, desenvolverem esse projeto? Então, na faculdade, a gente já tem o costume de ter várias ações e projetos em todos os bimestres, mas esse projeto que a professora propôs foi um pouco diferente porque a gente teria que apresentar nas salas de aula. Então, ela primeiro passou o material para a gente, enviou por e-mail, no e-mail da sala, e deu toda a base para que a gente pudesse estudar sobre direito ambiental e defesa animal. Então, a gente se separou em grupos. Ela fez esse projeto com o 2º e o 4º ano de Direito. Foram vários grupos, inclusive... como na faculdade tem muita gente de fora, a gente acabou que, como eram muitos grupos, muita gente fazendo parte do projeto, quem morava em Umuarama apresentou em Umuarama e quem morava fora podia apresentar na sua própria cidade. Vocês são de outra cidade? Isso, a gente é de Cruzeiro do Oeste. Mas tem muitas cidades e todos apresentaram na sua própria cidade. No nosso caso, em Cruzeiro tinham vários grupos também, cada grupo apresentou em uma escola diferente. E eram turmas diferentes também. Alguns grupos apresentou em turmas menores e outros em turmas maiores. Então, a gente teve que adaptar o material para que pudesse... ficar adaptado para a idade daqueles alunos. Por exemplo, se a gente apresentou para crianças menores, foi mais visual, coisas com mais imagens, mais desenhos, para que eles pudessem compreender melhor. Você mesmo apresentou em qual escola, em qual faixa etária? Meu grupo apresentou no Amaral Fontoura e a gente apresentou para 4ª série, que no caso acho que agora é 5º ano. E as crianças eram, assim, não tão pequenas, mas também não eram tão adolescentes. Então, a gente ainda usou imagens. E a gente fez um slide, né, para ficar mais visual. No slide tinha algumas coisas escritas, mas eram mais imagens mesmo. E daí a gente explicou o que a gente queria explicar, principalmente sobre maus tratos, explicou o que é maltratar um animal, quais as formas de denunciar, o que pode e o que não pode fazer, várias coisinhas que para que eles cresçam sabendo o que é certo, porque às vezes não tem essa orientação em casa. Algo lúdico mesmo, né, Evelyn? Você teve esse feedback dessas crianças? Eles tinham questionamentos? O que eles perguntavam para vocês? Assim, a curiosidade deles era com relação ao que poderia acontecer se, no caso, um parente, um avô, uma avó tivesse um animal silvestre em casa. E daí a gente orientou eles, porque o medo deles era se eles poderiam ser presos, né? E teve um até que perguntou pra gente se uma arara, por exemplo, que a avó dele criava em casa e tudo mais. A gente explicou que o certo era ter a devida legalização, né? Então eles deveriam procurar a autoridade competente, que no caso seria a do meio ambiente aqui em Umuarama. E assim, foram vários questionamentos nesse sentido, se poderia ter tartaruga e tudo mais. Foi bem legal, eles demonstraram bastante interesse com relação a isso, ficaram bem preocupados, teve bastante demonstração de preocupação e a gente ficou bem feliz porque a gente viu que realmente foi bom, teve uma conscientização legal, que geralmente eles não têm. E a gente apresentou também, o meu grupo apresentou para 5ª série, 6º ano, então são um pouco mais velhos, e a gente via que realmente não tinha essa parte de orientação com relação aos animais, né? A gente mostrou também até uma lei que Cruzeiro do Oeste fez, que agora é uma multa de R$100, se alguém vê você abandonando, pode denunciar na delegacia. E aí eles ficaram super interessados, viram, nossa, multa de R$100, né? E foi bem legal, eu achei bem interessante. Surtiu mesmo o efeito. Sim. E vocês que moram em Cruzeiro, tem essa dinâmica lá na cidade, você vê muito animal abandonado lá também, Renata? Então, lá tem uma instituição que cuida, que é a Arca de Noé, né? Lá eu sei que essa instituição cuida bastante, como é uma cidade pequena, todos conhecem, eu acredito que bastante gente ajuda, mas ainda sem nenhuma ajuda demais, né? Porque animal demanda muita ração, cuidado com veterinários e tudo mais, então sempre está precisando de ajuda. Então, eu vejo assim, não muito, tem, não é que não tem, mas
exuberante assim, acho que não, né? Você acha que ajuda? E tem conscientização mesmo da população lá? Bom, eu acredito que sim, e que as pessoas elas estão começando a olhar mais para esse lado solidário, né? E você imaginava que no curso de Direito teria um projeto como esse, um olhar como esse para o meio ambiente? Na verdade não, porque a gente não tem uma matéria específica de direito ambiental, então foi muito interessante que a professora Silvia trouxe pra gente, porque ela dá aula de direito penal. Daí é claro que ela teve que mostrar a parte da penalização com relação a isso, mas também trouxe uma outra parte que a gente não teria. Então a gente também acabou estudando um pouco mais sobre direito ambiental e apresentando para as crianças, né, que acredito que educando desde pequeno tenha um resultado melhor. Como a avaliação de vocês para a realização desse projeto? Eu achei incrível, incrível, eu fiquei muito feliz, né? Foi uma coisa assim bem inesperada mesmo, eu já no meu 4º ano e assim, eu acredito que tenha sido uma ótima ideia, que estava necessitando disso mesmo, né? Foram em várias cidades, então foi grande, foi abrangente o projeto e eu fiquei muito feliz. E para você, Renata? Também, acredito que realmente a gente tem que sempre focar na educação, principalmente das crianças, porque às vezes a gente acha, todo mundo sabe que isso é maltratar um animal, mas às vezes uma criança que tem um exemplo diferente em casa não sabe. Então a gente levar, principalmente para várias escolas que abrange mais crianças, eu acredito que tenha sido muito interessante. Meninas, muito obrigada pela entrevista e sucesso, né, ainda mais. Obrigada.